Saudações florestais, tudo bom com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre o futuro do planeta Terra, para saber se mudanças climáticas, se guerras, o que é e pode significar aí a nossa extinção como espécie. A gente vai ver aqui um corte. Assisti um pedaço desse corte, não assisti tudo, assisti uns 2 minutos aqui. Achei interessante a gente assistir junto, bater esse papinho aqui, tá? Na participação do professor Jubilu no Flow Podcast. Vamos ver junto. E não te esquece de verificar a tua inscrição aqui no canal. Não esquece de curtir o vídeo também, se tu já és um floresteiro raiz, está sempre acompanhando a gente aqui. Tá? E verifica o sininho das notificações para saber sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui, tá bom? Deixa nos comentários aí sugestões de temas para a gente trazer aqui, sugestões de cortes. A gente começou agora a entrar nessa onda de React, eu acho que é uma forma um pouco mais tranquila, muitas vezes até mais didática, para trazer um determinado conteúdo, para trazer algum tema para o debate. Acho que é bem interessante. Às vezes a gente consegue complementar informações que nós já queremos falar em algum vídeo, de repente complementar informações que nós já fizemos algum vídeo a respeito. É interessante para a gente trazer, fazer um complemento, tá? E também uma forma um pouco mais popular aí de produzir conteúdo, tá? A gente vai continuar fazendo os mini docs, os vídeos de conteúdo aqui, mas a gente achou interessante trazer e fazer um teste aí nesse formato. Vocês dizem se vocês estão gostando do formato ou não, beleza? Vou deixar aqui o link na descrição também do nosso grupo lá no WhatsApp, do Telegram também, caso você prefira, tá? Para participar, para interagir com a gente, justamente dessas sugestões, dividir material de consulta aí, que é bem interessante para a gente formar uma comunidade aí em prol do setor florestal, do setor ambiental de maneira geral, beleza? Então vamos lá fazer o seu React do professor Jubilu aí, beleza? A gente é xenofóbico, né? Então nós matamos uns aos outros e a gente aprendeu a destruir o meio ambiente ao nosso favor. E a nossa sociedade se construiu em cima disso. Só que a gente chegou no limite agora, né? A Terra está no limite. E isso, como a gente vive agora, não dá mais para continuar. E aí existe esse questionamento de uma virada de chave para que a gente... Mas do que você está falando? Que tipo de consumo a gente faz que está destruindo a gente? Cara, desmatamento, por exemplo, né? Por exemplo, o pior problema, 8 bilhões de pessoas. Né? Tem gente... Será que a gente vai seguir aí pelo caminho do Thanos? Tem muita gente, pouca comida, teoria malthusiana aí, será que a gente vai nesse caminho mesmo? pra caramba no planeta. Essas pessoas consomem recursos. Esses recursos vêm da Terra. Eles são limitados. Então, quando no planeta vivia, sei lá, 1 milhão de seres humanos, a impressão que a gente tinha é que isso era inesgotável. Todos os recursos. Para fazer isso aqui, você precisa de minerais. Então, cara, foi feito desmatamento, né? Foi feito mineração para fabricar isso, para fabricar câmera, enfim. Tudo aqui veio de alguma fonte natural, né? Com certeza. Exato. Basicamente todos os materiais que nós temos, aí, se tu olhares ao teu redor, se a gente olhar ao nosso redor de maneira geral, a gente vai encontrar em todo canto recursos naturais, tá? Seja a base de um elemento químico, a base de um composto, de um material, seja ele in natura mesmo, no caso uma mesa de madeira, por exemplo, ou papel que é feito a partir da madeira, mais transformado em celulose, né? Se a gente tem plástico aqui no nosso computador, nossos monitores vai ter minério, os componentes aqui dos nossos computadores, vai ter petróleo que vai produzir, vai servir de base, né, para produzir o plástico. Então, enfim, tudo são recursos naturais. Alguns renováveis e outros não renováveis. Até de forma empírica a gente consegue falar, analisar essa relação entre o número de pessoas e os recursos naturais que estão disponíveis para ser utilizados por essas pessoas, né? Apesar de muita gente pensar, os recursos naturais eles não são infinitos, mesmo que renováveis, eles não são infinitos, todos eles são finitos, porque todos eles têm um nível de capacidade de retornar a um estado original. Por exemplo, ele está falando aqui do desmatamento, né? Florestas são consideradas recursos renováveis. A madeira é considerada um recurso renovável. As florestas, de maneira geral, são consideradas um recurso, fonte de recurso natural renovável, né? Apesar de existir também recursos não renováveis ali, quando a gente vai falar do subsolo da floresta ali, né? Do que está embaixo daquela superfície. No entanto, todas as florestas têm uma capacidade, têm uma resiliência, uma capacidade de se restaurar a um estado original, que de acordo com a utilização constante, a utilização contínua desses recursos, pode chegar a um ponto de não retorno, que inclusive já tem estudos, nós até fizemos vídeo aqui no Florestal Brasil,
que faz uma estimativa de que por volta de 2050, se continuarmos do jeito que nós estamos, a gente chega num ponto de não retorno, chamado ponto de inflexão. A partir daí, a floresta não vai conseguir mais se restaurar para poder vencer a velocidade que ela está sendo devastada. Compreende? Por exemplo, atualmente a floresta está sendo devastada, mas ela consegue se regenerar mais rápido do que está ocorrendo a devastação. No entanto, se continuar dessa forma, vai chegar num ponto de não retorno, não vai ter mais o que fazer, porque aí daí ela não vai conseguir se recuperar e a devastação vai levar ela como um todo, né? Tem chance de transformar, por exemplo, a Amazônia numa savana similar à savana africana. O que não seria um problema caso fosse comum esse tipo de bioma aqui na região amazônica, o que não é. A gente tem aqui uma região de florestas tropicais, então tem toda uma característica diferente de uma savana. Então, com certeza, o nosso clima também, tudo vai ser afetado por conta dessa devastação, por conta dessa mudança das características do nosso bioma amazônico. Mas, de repente, ele até toca aqui nesse assunto e eu estou me antecipando aqui. Isso causou desmatamento. Essas florestas estão acabando. E um mundo sem florestas é um mundo diferente do que a gente sempre viveu. Nós evoluímos lá na savana, né, na África, todo o nosso cérebro ele evoluiu dentro da natureza. Nós não fomos feitos para viver em cidade. A cidade é um relapso aí que aconteceu na humanidade, que a gente fez agricultura, foi se juntando. Opa, vivemos todos juntos. Tanto que vocês ficam gripados toda hora aqui em São Paulo. Porque vivem aglomerados, né? Vocês, quando vocês têm um feriado, nenhum de vocês fica aqui. Vocês saem igual uns loucos. Que vai pro interior. Pegam 9 horas de trânsito para pegar uma praia poluída ali só para ter um pouco de natureza. Por quê? Porque o nosso cérebro foi moldado para viver na natureza. E a nossa sociedade, nos últimos 200 anos, cresceu em cima da queima de combustíveis fósseis. Né? Que a gente descobriu, cara, a gente não era nada até 200 anos atrás. Era, medieval, negócio, cagava na casa, do lado, enfim, era o... Realmente, depois da Revolução Industrial, aí da primeira Revolução Industrial, a humanidade simplesmente, o gráfico foi pro cacete, né? A gente começou a crescer de uma maneira desenfreada, a desenvolver tecnologia de fato, porque agora tinha um combustível que não era mais o óleo de baleia, não era mais a força de tração animal. A gente realmente começou a criar coisas que para aquele momento eram inimagináveis, né? Até naquele momento, até a primeira Revolução Industrial, a velocidade que nós tínhamos, a possibilidade de atingir velocidade era a velocidade de tração animal, os cavalos, né? Nós nos movíamos tão rápido quanto um cavalo ou quanto um conjunto de cavalos conseguiam nos levar. O caos. Quando a gente descobre como produzir energia através de combustíveis fósseis, cara, aí a nossa sociedade, pum! E nós estamos, nesse momento, no auge da sociedade humana. Todo dia a gente está no auge, né? Cada dia que a gente vive, a gente está no auge. Nenhum ser humano, em toda a história da humanidade, esteve num momento tão pleno como nós estamos agora. Obviamente, tá cheio de problemas, o cara tá ferrado lá em casa, tá sem grana, mentira. Mas, cara, não tinha anestesia. A anestesia era uma marreta, uma garrafa de uísque, né? Tem muitos relatos aí da era vitoriana, das cirurgias como eram feitas antigamente, uma coisa absurda e como a gente evoluiu. Não tem muito a ver com a Revolução Industrial, mas o quanto que a gente evoluiu de lá para cá é muito interessante, né? De fato, a gente tem tantas coisas que facilitam o nosso dia a dia, né? Mas ainda assim, a gente meio que acaba procurando mais problemas para botar no mesmo patamar ali. É bem difícil, né? É difícil entender a cabeça do ser humano aí, né? Se comparar com um ser humano que vivia naquela época, com o que vive hoje, né? O que Einstein fez, por exemplo, Lavoisier, Darwin, tantos outros cientistas, o que eles fizeram com aqueles materiais super escassos lá de tecnologia que eles tinham na época, imagina o que eles não fariam com aquela capacidade de inventividade, aquela capacidade de observação. Imagina o que eles não fariam hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, tá? Agora. Seria algo inimaginável, né? Não tem como comparar. Afinal, o que nós temos hoje é muito por conta das descobertas que foram feitas naquela época por esses cientistas. Então é meio que um paradoxo aí. Tempo atrás não tinha antibiótico. Você cortava seu braço, você morria. Pegava lá uma infecção, morria. Ficava gripado, morria. A expectativa de vida do ser humano era de 30 anos.
35? Quanto que você tem? 38. 30, já tinha morrido. Já tinha ido pro Já espaço. tinha. E isso foi um grande problema na história da humanidade, porque como a gente morria muito cedo, porque não tinha nada, tinha predador, cara. Imagina você sair na rua, tem leão te comendo, sabe? Cara, é incrível realmente a evolução dos cosméticos, dos tratamentos de saúde, de maneira geral, das cirurgias e tal, a qualidade de vida, né, nos proporciona uma longevidade que era inimaginável para aquela época, de fato. Eu estava comentando outro dia isso com dois amigos meus, como que as mulheres de 50 anos, quando eu era criança, eu tenho 35 anos, quando eu tinha por volta de 10 anos, eu lembro das minhas tias, das vizinhas de 50 anos, eu lembro muito bem delas, e eu comparo com as mulheres de 50 anos, os homens de 50 anos de hoje em dia. E não é uma questão só de moda, de vestimenta, aquele mullet, né, que envelhece qualquer um. Uma criança com mullet parece que ela tem 45 anos, mas a pele era diferente, o corpo, a forma de se vestir com certeza conta, mas de fato a postura, tudo muda. Hoje em dia uma mulher de 50 anos está super jovem ainda e parece realmente muito jovem. As mulheres de 50 hoje em dia parecem as de 20 que iam no programa do Silvio Santos lá no Vai Dar Namoro, né? Para quem lembra e para quem é mais antigo. Enfim, é uma curiosidade que às vezes eu me pego pensando, né? Fazendo esses comparativos de gerações aí. O leão quer te pegar, tem um monte de bicho querendo. E a gente é fraco, né? Perto dos outros animais. A gente apanha pra todo mundo. Sim. No humano ali, Até um canguru te mete a porrada. mete, tranquilo, assim. Chimpanzé, gorila, os outros primatas batem na gente, tem força, né? Nossa, é bizarro. O chimpanzé é coisa de maluco mesmo, né? Então a gente foi criando em cima do. Depois vocês procuram na internet aí vídeos de chimpanzés quando se encontram com outras. Os grupos de chimpanzés quando se encontram com outros grupos de primatas, assim. É negócio de gangue mesmo, é Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras aí, quando se encontram as torcidas. Dos combustíveis fósseis, uma super sociedade, só que a gente chegou agora no final. No final desse ciclo, tipo, gente, tá, legal, foi legal, melhoramos pra caramba, mas agora não dá mais pra continuar assim. Precisamos de uma fonte nova de energia. Que é a sustentabilidade que a galera fala, do crescimento sustentável. E, cara, isso não tem nada a ver com pegar garrafa PET e reciclar e botar lá aquela, enfim, energia só. Exatamente. Isso é essencial que seja entendido. Quando a gente fala de sustentabilidade, inclusive no nosso Twitter lá, segue a gente lá no Twitter, no X, tá? Florestal Brasil. Mas tem, de vez em quando a gente for umas discussões lá, porque quando a gente começa a falar de sustentabilidade, o pessoal já vem, é ambientalista com narrativa. Não é esse o ponto. Quando a gente fala de sustentabilidade, é uma sustentabilidade de fato, não é uma percepção de sustentabilidade. Sabe, é muito bonito. Vou pegar a garrafa PET que eu achei no lixão, que estava ali entupindo o bueiro, e vou fazer vaso de planta para ficar pendurado na escolinha fulano de tal. É um passo interessante, mas isso está longe de fazer uma grande diferença, a não ser que todas as pessoas de todas as cidades fizessem dessa forma. Então, com certeza a gente ia reduzir o volume de plástico, né? Mas existe muito mais além, sabe? Não é tu evitando de lavar o carro e começando a lavar com a mangueira e começa a lavar com um balde, né, e um paninho, a flanela ali no carro, que de fato vai fazer com que a gente consiga reduzir drasticamente o desperdício de água. São as grandes indústrias, tem diversas coisas por trás aí que causam muito mais do que o teu banho mais demorado. Causa muito mais problema do que esse banho demorado aí, esse carro lavado, jogar uma água para lavar a lateral da casa, sabe? Tem um problema muito maior e muito mais estrutural, tá, por trás disso aí, né? A forma como que a gente lida com o esgoto, né? Que geralmente nas cidades o tratamento de esgoto é botar o tubo mais longe possível da cidade, ali para dentro para dentro da praia, ao longo da praia aí. Então a gente precisa observar isso de forma macro antes de ficar se preocupando com as pequenas coisas. Claro que, por exemplo, para a criança é crucial que a gente ensine pequenas coisas para que no futuro ela possa extrapolar aquilo, fazer de uma maneira muito melhor e mais expandida. Tá? Mas de fato o impacto é mínimo dessas pequenas ações. Então a gente precisa entender o que sustentabilidade, quando a gente fala, no macro mesmo, né, em todos os segmentos de indústria, do agronegócio, passando pela mineração,
sabe? Passando pelo mercado madeireiro, de forma geral. Então, é muito interessante que a gente entenda por esse prisma aí. Solar, por exemplo, a energia solar é importante, né? É uma nova energia, mas ela também tem impacto através da mineração. Você faz mineração para produzir painel solar. Então, às vezes o cara paga sapo de eco lá, mas aquilo também tem impacto. O que a gente tem que ver agora é como é que a gente consegue viver com 8 bilhões de pessoas. Sabe? Por exemplo, a pegada do ESG, que muitas vezes se parece muito com um negócio que a gente sempre fala aqui no canal, que é o greenwashing, né? Por exemplo, um carro elétrico, porra, muito bacana, show de bola, carro elétrico, polui, zero emissão de carbono. No entanto, ele está sendo carregado em um gerador. Procurem aí na internet que vocês vão achar, tem muitos casos na Europa disso, de carros elétricos sendo carregados por geradores movidos a combustível fóssil, que é um absurdo, tá? Aí é aquela expectativa versus realidade, né? Sem acabar com o resto dos recursos que ainda tem aí. Não é nem de futuras gerações, eu tô Será falando que de dá, agora. Paulo? Será que, na tua opinião, dá, cara? Cara, pô, deixa eu até tomar um gole. Porque eu vou te falar, a sensação que eu tenho, irmão, Tomar um é gole que... Vamos lá. Você falou da energia solar, que aí tem que minerar pra fazer os painéis, não sei o Sim. quê. Energia eólica, por Energia eólica, exemplo. tem que fazer a porra do ventiladorzão lá, não sei o quê. e se botar no meio do mar, pegar ave migratória, enfim, tem impacto, tudo tem impacto. Tudo tem impacto, exatamente. Tudo tem impacto. A gente tem que adotar sistemas que tenham menos impacto. Basicamente é isso. O pior sistema, na tua opinião, é queima de combustível fóssil. Total, total. Mas não dá para abandonar agora. Por exemplo, eu participo da COP, da Conferência do Clima. A última que eu fui foi em Glasgow, na Escócia. A gente precisa entender que realmente as coisas não são do dia para a noite, sabe? Então isso vale inclusive para esses movimentos que ficam usando do sensacionalismo para tentar forçar empresas a abandonarem algo, sendo que isso não vai ser algo sistêmico, vai ser algo pontual. Uma ou outra empresa que está em foco naquele momento, porque é impossível acabar, sabe? E me dá até pena, por exemplo, aqueles ambientalistas europeus que se pintam de óleo, se vestem, se acorrentam nas estradas, sabe? Dá até um pouco de pena, né, do trabalho. Eu acho muito honrado para quem se dispõe a fazer isso. No entanto, é meio que um desperdício de energia, porque a gente sabe que o resultado é mínimo nisso, é mais um barulho midiático. Na verdade, eu diria que isso é um serviço até negativo, né? É um desserviço para a causa ambiental, porque fica fazendo barulho e faz com que a opinião pública se volte contra quem parece ser ambientalista, né? Como se todo ambientalista fosse aquele lá, Stop Oil, lá com uma placa no meio da estrada. E não é bem isso, sabe? A gente tem que não simplesmente dizer que tem que acabar, tem que propor formas de pagar, desculpa. A gente tem que Nós não temos simplesmente que dizer que tem que acabar com a utilização de combustíveis fósseis. Nós temos que propor formas de fazer isso de uma maneira gradual, sustentável. Tá? A gente sabe que as empresas não vão simplesmente instalar o dedo e acabar com esse tipo de combustível nos seus mecanismos de produção, na sua forma de utilizar a logística, né? Então a gente tem que propor formas de fato. Aí vem a energia eólica, tem as hidrelétricas, o Brasil é referência nisso, né, na utilização da energia hidrelétrica, tem energia eólica também, ali na região do Nordeste. Então a gente tem que usar as potencialidades. No Japão, por exemplo, tem já aplicado no oceano as células que convertem, né, energia mecânica ali, energia cinética do oceano, não sei o que seja, em energia elétrica. Tem estradas que já convertem a energia sonora, né, a energia térmica também ali do asfalto em energia elétrica, pelo menos para se retroalimentar ali os semáforos, as sinalizações necessárias. Então, eu acho que o intuito é esse: formar uma mão de obra técnica para que ela possa ser capaz de observar o problema e criar a solução, desenvolver possibilidades de solucionar esses problemas, né? Ao invés de ficar só gritando a todo momento, tem que acabar, porque senão isso aí fica reverberando e vai dando mais raiva do que as pessoas já têm. Porque tem gente que é ignorante, né, e quer entender. Agora, quando sou uma pessoa que é ignorante com outra que é totalmente o oposto, mas também é grosseira e ignorante no que está pleiteando, aí fica um embate de nós contra eles, que a gente já viu, por exemplo, na nossa política, o que está gerando, né?
Cara, tu sai de lá e tipo, meu, não vai dar certo. Porque Caralho, essa foi a tua sensação? a sensação é essa. Só tem político, né? A questão, por exemplo, a mudanças climáticas. Não vai longe, tá aí a última COP, né? Todo mundo, meu Deus, vai acabar, vai mudar tudo, agora vai lá e entra para a OPEP Plus. Até o pessoal que estava apoiando lá, é isso aí, vai lá, PT, né? Sai de lá. Porra, que merda foi essa? Entende? Aí vai ter toda a justificativa, né, dos dois lados. Vai ter de quem é contra, que vai só reforçar o porquê é contra, e quem é a favor, vai começar aquele fogo amigo, que é perigoso, inclusive, para qualquer lado político. Aí começa o fogo amigo, aí já debanda uma parte aí de quem está apoiando, né, de quem está apoiando a situação, reforça pontos da oposição, muitas vezes são pontos até meio não, né, totalmente absurdo, mas começa a reforçar alguns pontos e aí a gente continua nesse ciclo de uma alternância de poder que não ajuda a população de maneira nenhuma e muito menos o ambiente, né? Porque fica trocando política, fica trocando mandato, a jurisdição muda, sabe? Vai tirando o técnico daqui, muda toda a forma de trabalho e a gente sabe que isso não é benéfico para a população, né? E eu não estou aqui defendendo que tenha que ter um partido único para ficar governando, só que essa alternância de poder tem que ter um mínimo de coesão entre as políticas, justamente para não simplesmente cancelar um trabalho que foi feito, porque isso custa dinheiro do contribuinte, isso é danoso para o meio ambiente, porque nessa briga, sabe? Eu lembro muito de uma frase, que numa empresa que eu trabalhei, tinha um senhor lá, grande seu Júlio, que falava muito isso, né? Que ele dizia que na briga entre o mar e a rocha, quem se ferra é o caranguejo, né? Então meio que a população está sendo caranguejo nessa briga, né? Entre lado A e lado B da política brasileira. O meio ambiente e a população é o caranguejo nessa situação. Né? É uma questão política. Precisa de políticos para fazerem as mudanças. Não tem. Às vezes o cara fala, eu não como carne. Pô, legal. Mas não é isso que vai salvar o mundo. Não é o espelho da vaca que tá destruindo o mundo? Tipo, eu não uso canudo de plástico. Pô, bacana, legal. Mas isso aí não vai salvar o planeta Terra. Se você se sente bem como indivíduo, e eu acho que tem que fazer, reciclagem, tudo é importante. Mas essas mudanças radicais de comportamento social, isso vem de cima. Isso vem da política. Por isso que eu sempre falo, pô, vai votar, né? Eu sei que você gosta de votar, mas... Adoro votar. Mas minha prioridade número 1 é votar. Você pega um político que tenha pelo menos a pauta ambiental. Porque o que acontece? Vamos lá. Cara, aí a gente tá fudido, Paulão. Não, isso. É isso que eu quero dizer. Nós estamos fudidos. Aí fudeu, irmão. Exato, nós estamos fudidos, cara. Porque todos esses caras que falam de... Tá bom, deve ter uma exceção aqui e ali. Eu até acredito que tenha mesmo. Mas, porra, a maioria dos caras ele vai falar o que você quiser ouvir pra conseguir o que ele quer, que é votar nele. Ciro Gomes cantava essa pedra, na verdade, né? Mas é meio que óbvio, né? A pauta ambiental, ela é um palanque político inacreditável. Burro é aquele que não sabe utilizar esse palanque aí, não consegue subir nele para promover seu próprio discurso. Mas ela é palanque ambiental. Sempre foi, desde os tempos de integrar para não entregar. Sabe? Desde isso a pauta ambiental ela é uma pauta, um palanque político, uma pauta puramente política. Poucos se importam com o meio ambiente. No caso, o que importa mesmo é parecer que se importa. Na verdade, a política é um grande greenwashing quando a gente fala de termos ambientais, porque muitos falam coisas maravilhosas no discurso e depois fazem totalmente o contrário, né? Na gestão. Então pode-se dizer, inclusive, que o modus operandi das gestões é quase o mesmo. Claro que tem umas que são mais danosas do que outras, né? Mas, por exemplo, se a gente observar o IBAMA, que era duramente criticado no governo anterior, né? Vamos colocar aqui entre o governo anterior e o atual. Então, o IBAMA era duramente criticado porque multa, atrapalha o progresso. A gente já comentou isso em matérias aqui no blog, aqui em vídeos aqui no canal também. Então, quando vier o novo governo, se o PT ganhar e o IBAMA volta a ter governança, não sei o quê, legal, PT ganhou, voltou. O que está acontecendo? Greve dos servidores. Tá? Claro que teve, perceptivelmente, as multas aumentaram, parece que o IBAMA voltou a ter mais liberdade para trabalhar, voltou a ter uma autogovernança, pode-se dizer dessa forma, então pode ser que melhorou um pouco ali a questão ambiental. No entanto, continua o mesmo descaso com as carreiras dos fiscais do IBAMA, do ICMBio,
né, com esses servidores públicos aí. Então eles resolveram parar, justamente porque eles não estão tendo atenção, mas foram utilizados como palanque político igualmente a tantos outros governos aí, sabe? Então, de fato é isso, né? Um grande greenwashing político aí. Então, porra, eu tenho uma preguiça desses caras. Tu sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: se a gente for fazer as medidas sustentáveis que a gente precisa fazer, primeiro, quem cagou o clima do planeta? Estados Unidos e União Europeia. Foram eles que usaram muito carvão, né, e jogaram mais gás carbônico, jogam metano, enfim, na atmosfera, e a temperatura do planeta aumentou. E é os que mais enchem o saco agora. Que absurdo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o planeta? Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ah, e esse pessoal do lado sul do mundo. Temperatura média. Uma temperatura média mais alta causa uma série de mudanças climáticas. Tivemos a chuva aqui em São Sebastião, agora em fevereiro, a maior chuva já registrada no Brasil. Caramba, de onde veio isso? Ah, por incrível que pareça, tem muito técnico que não aceita isso, né? Eu já tive umas boas conversas sobre isso em algum grupo de WhatsApp, algumas até engraçadas. Porque tem gente que fala que os rios voadores são mitos, são técnicos da área também. Eu acho bem interessante ter essas discussões aí. Até me recomendaram uma referência que eu ainda não li. Confesso que eu ainda não li nada a respeito disso. Mas, para mim, os rios voadores, com o volume de referências que eu já tive que ler, nas aulas que eu já tive durante minha graduação e até mesmo na pós-graduação, para mim era fato consolidado, tal qual a Terra é mais próxima de ser redonda, né? Mas, assim como tem gente que acredita na Terra plana, tem gente que diz que realmente rios voadores, o impacto de alguns biomas em outras regiões do país ou mesmo do planeta é totalmente fake news. Cara, mudanças climáticas, tá? O que acontece? A Índia, por exemplo, que é um país pobre, ela também quer crescer. Ela também quer que a sua população tenha prosperidade, ela também quer que as pessoas vivam bem. E tem o que lá? Tem uns 2 bilhões de gente lá? Gente pra caramba, por aí. E aí ela também quer queimar combustível fóssil. Aí os Estados Unidos e a Europa chegam e falam assim, não, we are the world, né? Imagine the beautiful green world. Aí é foda, né? Aí os caras falam, pô, mas você queimou, você usou a queima de combustível fóssil pra crescer economicamente, agora que eu quero, eu não posso? Beleza, então me paga. E aí os caras falam, não é bem assim. E aí começa esse jogo político que não acaba nunca. E, cara... E foi isso, e era mais ou menos isso que estava sendo debatido na COP? É essa a sensação, porque eles não chegam em acordo nenhum. E tem um outro problema, e aí pra chegar na tua... Sensacional. É por isso que eu gosto do Jubilu, por causa da didática dele, ele torna os assuntos muito mais dinâmicos e didáticos para trazer, né? Dá uma simplificada boa, que nem sempre é bom, mas nesses casos é excelente para mostrar o que de fato acontece no mundo, como que a geopolítica não está nem um pouco interessada com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade, de conservação. Está interessada justamente com os interesses de cada país. A resposta que você perguntou, pô, tem solução ou não tem solução? E aí eu vou te dizer o que vai acontecer. Tem uma outra questão, que é o crescimento econômico. Se eu adotar medidas mais sustentáveis, pode acontecer do crescimento econômico ser menor. E, obviamente, que isso vai afetar o quê? As classes menos favorecidas. Claro. Classe D, classe C, a classe média. Vamos pegar Brasil, por exemplo. E aí você vem com o papo que você vai mudar o mundo e que você quer um mundo mais verde no futuro, para as futuras gerações. O cara não tá nem aí, o cara... E é curioso, né, que a gente vê muitas pessoas, geralmente, quanto mais jovem, mais aguerridos eles são às suas causas, seja que causa for, sabe? Seja que se for a causa lá do MBL, a causa do comunista, a causa do ambientalista Stop Oil. Então, quanto mais jovens, mais aguerridos, mais fervorosos eles são. Parece que quanto mais eles vão estudando, quando se dispõem a estudar, eles vão entendendo que as coisas não são bem assim, que tem que ter um equilíbrio, que é muito difícil de se encontrar, mas ele existe, e eles vão meio que seguindo a sua vida normalmente. Eu vi o Pirula recentemente fazendo uma reflexão sobre isso, aí, justamente com relação, por exemplo, aos comunistas. Eu achei bem interessante, né, e os ateus também. Eles acabam sendo muito aguerridos quanto mais jovens são, mas no decorrer da vida eles acabam meio que caminhando para um equilíbrio, que é seguir a vida como todo mundo segue, né? Tendo que trabalhar para pagar suas contas e procurando um meio do caminho também entre o que eles são contra e o que eles apoiaram durante tanto tempo,
para ter um pouco de bom senso mesmo, para seguir a vida, para viver bem, né? E é bem complicado isso quando a gente fala de meio ambiente, como eu falei agora há pouco, porque não dá para parar algumas coisas, porque foram a forma com que a gente preda os nossos recursos naturais, ela foi desenvolvida, né? O nosso país ele foi formado com base nisso. Então é muito difícil tirar isso daí da rotina das empresas, né, do grande capital, como muita gente não gosta do nome, mas dessa burguesia, porque eles já estão acostumados a trabalhar dessa forma. Qualquer mudança vai impactar nos ganhos desses empresários, desses grupos empresariais. Então, por isso que muitas vezes, quando eles precisam seguir a legislação vigente, por exemplo, que já não é lá das melhores para ajudar na causa ambiental, eles acabam cometendo crimes ambientais, infringindo essa própria lei, que por si só, se fosse seguida, já não é lá essa maravilha toda. Então eles acabam piorando, exacerbando isso ainda mais. Tá? Eu até recomendo para vocês verem, por exemplo, como é que funciona algumas empresas do agronegócio, né, que lidam diretamente com recursos naturais, especialmente recursos florestais. Dá uma olhadinha na matéria do Repórter Brasil, que é o especial Nome aos Bois. É bem interessante, né? Dá uma olhadinha lá que eu acho que vocês vão entender muito claramente como é que funciona o setor empresarial do agro brasileiro. Quando ele quer comer, ele quer andar de carro. Exatamente. Então, como é que você... E outra, o cara precisa de crescimento para se eleger também. Se ele não gerar crescimento econômico, não gerar emprego, em 4 anos ele não consegue voltar e se reeleger. E aí ele começa a adotar, tipo, quer ver, vou dar um exemplo bem bacana que está acontecendo no Brasil agora. Exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Absurdo. Tipo, cara, isso é um absurdo. Eu já tive lá no Oiapoque, já andei 13 horas de... Por que isso é um absurdo? Cara, pô, vamos lá, então vamos... Mais um gole? Vamos lá, agora vai sentar a lenha aqui. Por mim, fica à vontade. Porque assim, o Brasil realmente agora, ele extrai menos petróleo. Então, óbvio que a gente quer petróleo. Quer ver? Vou até emendar um outro absurdo. No Alasca também, o Biden também quer explorar petróleo lá no Alasca, né? Que é um lugar que está sofrendo com as mudanças climáticas, derretimento do gelo, enfim. Então, o que acontece? Eu tive lá, lá no Oiapoque, né? Que é na foz do rio Oiapoque. Eu tive lá, isso já é uma discussão desde 2017, da exploração de petróleo lá. E o que acontece é que ali você tem uma biodiversidade absurda naquela região, é um local de muita correnteza, então é favorável a acidentes, vazamento, né? Que foi justamente o motivo da recusa, das recusas que foram feitas aí pelo Ministério do Meio Ambiente, né? No início desse ano, no início de 2023, na verdade, né? Quando começou essa discussão novamente. Justamente porque as medidas mitigatórias dele para um eventual vazamento não eram o suficiente, justamente por conta das características da região, por conta acredito que de corais, comunidades que vivem ali naquela região, né, ou nas proximidades daquela região. Foz do rio Amazonas, ali sai muito nutriente que vai abastecer inclusive o Caribe. É tão grande ali a quantidade de sedimentos e nutrientes que chegam ali na foz, que isso realmente vai afetar toda a biodiversidade. Aí eu fui lá no Amapá, vai gerar desenvolvimento lá no estado. Coisa nenhuma. Falar com a população lá, os pescadores, ninguém quer isso lá. Mas tem muita gente os sudestinos, por exemplo, que ficam dizendo, mas aquele pessoal vai continuar na miséria se não for feito isso. E, gente, desde antes da ditadura militar, já se promete ali que vai mudar a vida daquelas pessoas ali. Teve a exploração do mogno, na época da virola, teve o início do boom do IP, do cumaru, de tudo, e aí as coisas não mudam, sabe? A mineração que acontece aqui no Pará, na região norte, e ainda assim continua na mesmice, porque o capital, basicamente, ele vai embora, e quando volta, fica na mão de poucas pessoas, de poucos empresários, de poucos grupos empresariais. A população continua ferrada, e não é por conta de falta de exploração de recursos. Isso o Pará não pode reclamar, sabe? O Pará é sempre recorde em desmatamento, em queimadas, sabe? Em mineração ilegal, em garimpo ilegal, de maneira geral. Então, não é desculpa. E todo mundo continua ferrado do mesmo jeito no Estado, sabe?
É um estado que tem tanta riqueza, mas vive pobre, com a capital ainda mais avacalhada ainda, sabe, por conta de má gestão. Então não é justificativa, não vem um sudestino querer dizer que entende o que vai acontecer aqui no Pará, por exemplo, na Amazônia, na verdade, é a população que vive aqui, sabe. Quem tem que dizer isso é quem vive aqui, se quer, se não quer, se concorda, se não concorda, sabe. Para o pessoal vir para cá para ficar dando pitaco com coisa que não sabe, entendeu? Mas, então se a gente pegar nesse ponto de vista, não vamos fazer, até porque o Brasil hoje tem grande chance de ser o número 1 em sustentabilidade. Nossa energia é limpa, a hidrelétrica. É uma baita energia. Tudo bem, ela impacta, é o que eu falei, tudo gera impacto. Mas o que gera menos? Então, em relação... A gente não queima carvão quase, a gente tem termoelétrica, mas não queima muito carvão. Europa queima. A gente queima carvão quando a gente não consegue suprir com a hidrelétrica. Exatamente. Agora, tem países na Europa, por exemplo, que queimam... É a principal... A Alemanha aí, que estava com todo a líder aí no discurso do ESG, sabe? Ventilou lá a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, já está queimando carvão na loucura aí, sabe? E há de quem reclamar. Fonte, né? A própria Alemanha agora está queimando. Dizer que são insensíveis. Carvão pra caramba lá com essa guerra e tal, enfim. Sem gás. Que caga a regra lá de vamos ser verdes, né? E aí tá agora queimando lá, enfim. Por quê? Porque precisa manter a população viva e com emprego e gerando riqueza. Então, se você pensar por esse lado, da riqueza, do crescimento econômico, beleza, vamos botar petróleo lá. Mas para quanto tempo é esse petróleo? Qual é o impacto que ele vai gerar? Porque, assim, uma coisa que acontece, o Brasil tem a Amazônia, tanto que agora vai ter a COP em 2025 em Belém. Talvez em Belém, né? Talvez a COP seja em Belém, porque, inclusive, essa semana eu vi, essa semana aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 25 de janeiro de 2023, e já tem um plano B. A gente sabe que quando tem um plano B muito detalhado, quer dizer que a gente não está confiando muito bem no plano A. O plano A é Belém, para sediar a COP, e o plano B é o Rio de Janeiro, que sequer fica na Amazônia, sendo que isso, pelo menos pelo que eu acompanhei, era uma premissa do negócio, justamente para ser na Amazônia, onde de fato as atenções do mundo estão voltadas, e querem botar para o Rio de Janeiro, sabe? Uma coisa que aí é um absurdo. Por quê? Por conta da incompetência do atual prefeito de Belém, que entra semestre, sai semestre, sabe? O cara fica só tocando violão. É um absurdo, porque a outra opção que a gente tinha na época, eu nem pude votar, porque primeiro que eu não voto em Belém, voto em Ananindeua, que é uma outra cidade da região metropolitana, e eu também estava morando no Paraná. Então, nem que eu quisesse, eu poderia votar. Mas as duas opções de prefeitos que nós tínhamos aqui, o tal do Eguchi, enfim, não vem ao caso agora, né, para quem é fora daqui de Belém. A outra opção era o Edmilson, que a única gestão boa dele foi a primeira gestão, há década atrás, sabe? A segunda gestão já foi bem capenga e agora a gente está tendo um absurdo, sabe? O prefeito anterior esse tem que ser apagado da história política aqui do Pará. Mas, por conta dessa incompetência do prefeito em solucionar problemas básicos da cidade, como segurança, o patrimônio público mesmo, né, os prédios públicos, uma boa manutenção, a segurança desses prédios públicos, a segurança da cidade, das praças, a limpeza da cidade, coisas básicas ele não consegue fazer. O que dirá ter projetos voltados para a sustentabilidade, que sejam de fato viáveis, que não seja simplesmente alguma coisa pontual ali, sabe? Então, em vez de plantar uma hortinha numa escola e faz todo um evento para isso, vai asfaltar uma rua, tá? Já está há 20 anos o pessoal cobrando e protestando, aí ele asfalta, meu Deus, é uma cena de filme de Hollywood, assim, sabe? E o orçamento também é digno de um filme de Hollywood. Então, talvez a gente perca para o Rio de Janeiro. Aí. Que fosse para Manaus, pelo menos, né? E isso é muito bom. O Pará, que é o estado com a maior quantidade de desmatamento no Brasil, né? Vai ser lá. Daqui 25, né? Daqui 2 anos, a COP vai ser em Belém, no estado que mais desmata no Brasil. A gente só tem 2 problemas, né? Que desgraça. Enfim, pessoal, foi esse vídeo aí que eu achei interessante de trazer. Me digam aí nos comentários se vocês concordam com a visão dele, com os pontos que eu trouxe aqui também.
Comenta aí o que tu achas também, se tu és de Belém, se tu acha que a cidade está preparada para receber esse evento internacional aí, se a cidade tem estrutura, né, seja na rede hoteleira, seja com relação à segurança, seja com relação a pontos turísticos para eles visitarem aqui, para ver um pouco da Amazônia aqui em Belém. Eles vão encontrar isso no nosso lindo BRT, sabe, que miraram em Curitiba, acertaram em Bangladesh. Então, vamos lá. Enfim, verifica a tua inscrição no canal, dá um like no vídeo aí, não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante ao YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para ti. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Deixa a tua sugestão aí para um próximo vídeo. Quem sabe a gente já não faz logo na sequência. Beleza? Por aqui é isso. Abraço. Até a próxima. Valeu.